Salve, meus consagrados, batateiros, batateiras e não batateiros também. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde também, para quem estiver assistindo em outros horários aí. Está no ar mais um Resenha Aurinegra, edição 128. É isso? Cara, tem mais de quase 130 edições e indo para 150 daqui a pouco. Até o final, eu acho que não, eu não sei se nesse ritmo aí de um por semana, podemos bater 200 ainda esse ano. É, Até porque, né? Eu não vou nem explicar aqui, né? A temporada já diz tudo, né? Paulistão, Copa do Brasil, Sul-Sudeste, Série B, um ano muito intenso. Mas hoje vamos pegar leve. Olha que alívio, finalmente. Obrigado, Senhor. Finalmente a gente pode respirar tranquilo, né? Chegar aqui no resenha aqui com mais leveza, né? Tava pesado as últimas semanas. Eu tava muito desanimado, assim. Não que uma vitória de 3-0 coloque panos quentes em tudo, deixe tudo, né, pra lá. Eu continuo chateado por muitos motivos. E quem acompanha aqui o resenha sabe do que eu tô falando, né? Que eu tenho falado aí. Questão de ingresso, sócio torcedor, venda de camisa, mesmo fornecedor, mesma camisa. Embora isso tá prestes a mudar, hein? Eu estou sabendo aí, mas assim, eu não posso trazer detalhes. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no resenha. Talvez pode mudar o fornecedor. Mas como eu não tenho mais detalhes, e alguns eu não posso falar de jeito nenhum, segredo de Estado, um pouco de calado para não dar o problema, enfim, a pessoa, né, a informação veio de um para outro, meio que não digo um telefone sem fio porque a informação tá correta, é válida, mas eu não posso dar detalhes. Mas já fica aqui, ó, como é um spoiler já para começar a live de hoje com essa informação. Mas enfim, mas ainda assim, como ainda não tem nada confirmado oficial, né? E nem vimos ainda nada de camisa de protótipo nem nada, ainda estou muito satisfeito. E com os outros motivos, então nem se fale, né? O ingresso do próximo jogo com o Goiás vai continuar sendo R$ 60, não tem divulgação, né? E o que a gente pouco tá vendo aí, eu já falei aqui no resenha, é a prefeitura por conta própria. Não é nada envolvendo o clube. O clube tá cagando, né? Isso, infelizmente. Né? Só ver outras questões aí. Mas se a gente reclama demais, aí a diretoria fica puta, fulano fica puto, o inominável, que eu não vou mais nomear aqui. Aí depois, né, eu sofro ameaça e é isso. Mas a gente não pode achar que tá errado, que tá tudo errado, a gente não pode discordar. Tá tudo uma maravilha, né, gente? Então, aliás, nem dentro de campo, né? Que a gente sempre falava que fora de campo era ruim. é, e E dentro de campo era muito bom. Hoje em dia não dá nem mais para falar isso, né? Mas vamos leve. Hoje vamos leve. Vamos de boa porque o Tigre venceu, mas venceu bonito. Aliás, a... eu não lembro se eu cheguei a postar sobre isso, mas a gente não vencia dessa forma fora de casa, uma goleada assim, uma expressiva, desde aquele 4-1 contra o Atlético lá de São João del Rei, na Série C de 2024. Vocês devem lembrar aí, que acompanha aí mais o dia a dia do Bernão, vai lembrar desse jogo. Foi um jogaço que a gente fez. A gente também tá num momento também de críticas com o Catalá. Ele tinha voltado pro São Bernardo e a gente ficou, pô, o Catalá não era nem pra ter vindo, pelo amor de Deus. E aí a gente fez um campeonato até ok, mas não tinha convencido até então. E a gente pegou uma sequência que, assim, iludiu todo mundo. A gente falou, esse ano a gente vai subir. E aí, um desses jogos que a gente venceu assim em sequência foi esse 4-1 contra o Atlético, que foi um golaço do Silvinho, que ele dá de cobertura. Teve um gol daquele Davi Gabriel, que nunca fez nada aqui, mas ele meteu um gol de falta. Teve um gol meio espírita, que foi um gol de lance. A bola era pra ir pra grande área, ela fez curva e entrou no gol, se não me engano. Mano, foi um jogo muito atípico, loucura. Eu acredito que era o líder do campeonato, né? E hoje os times, inclusive, estão na Série B daqui. Acho que mês que vem se enfrentam. Só não lembro se o jogo é aqui ou é lá. Eu acho que é aqui, acho que é lá. Mas enfim, é junho, é julho. E é no meio da Copa. Inclusive, eu estou aqui não à toa. Mas eu já vou falar sobre isso. É, e aí, enfim, e aí depois desse 4-1 a gente não venceu mais, assim, de forma expressiva fora de casa. E em casa, a única vitória, a última vitória foi na estreia dessa temporada mesmo. Foi a única vitória, assim, com uma boa diferença de gols, foi contra o Capivariano. Né? Teve o jogo contra o Atlético de Alagoas, não vou nem contar aquele jogo, que era pra ter sido uns 4-5, e a gente fez 2-0, quase tomou gol ainda. Contra o Capivariano na estreia do Paulistão, a gente fez 4-0. Né? Mas fora isso, assim, não tem outra goleada, assim, tá ligado? E aí veio esse 3-0 assim, monumental, contra o Náutico, nos aflitos, estádio cheio, torcida empolgada para o time voltar entre os primeiros colocados, e a gente lá todo
todo mundo puto, todo mundo desgraçado de raiva. Mas vamos falar desse jogo depois da vinheta aí, a gente vai trocar essa ideia melhor, porque foi assim, foi uma loucura o jogo, né? Assim, a gente não esperava. Tá todo mundo desanimado dos últimos jogos, né? Depois eu até tenho que pegar aqui a sequência do Tigre nesse ano, porque os caras do Premier estão falando que a gente tava uma sequência assim de jogos muito ruim, né? Com uma vitória nos últimos 9 jogos, né? E eu tava olhando aqui, nos últimos 10 jogos. Agora contando com esse daí, não deixa de ser, né? Os últimos 10 jogos são 2 vitórias. É como eu disse, não dá, a gente pode ficar mais tranquilo. Talvez enxergar. É que eu não gosto desse termo, porque sempre quando eu penso isso, eu já pensei, nunca teve muito um fio de esperança, uma luz no fim do túnel, né? Embora no passado a gente já passou por situações assim, né? Na Série C e o acesso veio, né? Estamos aí na Série B hoje. Então, mas vamos por partes, né? Até porque eu também tenho que falar do jogo da semana passada, do jogo contra o Cianorte, que foi vergonhoso, né? Vergonhoso. Nada melhor define isso, a não ser assim uma vergonha tremenda ter visto o Sumerdo em campo. Vamos lá, ó. Combinado aqui, que eu sempre peço pra vocês. E se você não tá assistindo resenha aqui pela primeira vez, ou não lembra muito bem dos combinados, por favor, contribui com a gente. Deixando o like, comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando. A gente tá perdendo inscrito, tá perdendo seguidor. Não sei se o povo tá com raiva de São Bernardo, tá desgostoso. Mas continua acompanhando a resenha, pô. Continua, principalmente lá no Instagram também, que é onde a gente tem mais contato ali, nos stories, nos posts. Todos os dias praticamente tem post, né? Todo dia. Não lembro o último dia que não teve algum post. Acho que foi na quarta semana passada, ou quinta. Não, quarta teve jogo. Quinta também teve post. Foi algum dia aí, sabe? E às vezes na correria minha aqui eu não consigo dar uma atenção e tudo mais, mas todo dia tem pelo menos algum conteúdo falando. Pode ser um meme, pode ser alguma crítica, pode ser alguma análise, alguma algum TBT, enfim. E aqui no YouTube, né, eu sempre tenho um interesse, sempre falo. Meu desejo é poder expandir aqui, fazer mais conteúdos, mais vídeos, até os shorts, mas, mano, minha correria é pra fazer tudo sozinho. Hoje que eu tô tocando tudo, resenha todo sozinho, não tem como a menor condição. E eu preciso dedicar também meu tempo com outras coisas também, né? Se eu dedico muito tempo para as coisas do resenha, eu acabo dedicando pouco tempo para outras coisas que eu tenho e eu preciso evoluir em outras questões particulares. Mas enfim, aqui não é a prestação de contas, é só mesmo abrindo o coração para vocês. Mas pedindo a colaboração de todos. E por que eu tô com a camisa da seleção? Porque amanhã começa a contagem regressiva aí de 50 dias para a Copa do Mundo. E o Resenha, eu já falei para muita gente, talvez não saiba, mas o Resenha nasceu por causa da Copa do Mundo. Por quê? Em 2022, lá no final do ano, um pouco antes na verdade, eu tava com uma ideia de fazer um podcast, de fazer uma página. Passando ali a época de Copa, vocês devem lembrar, a última Copa foi lá em dezembro, de novembro para dezembro. E aí eu pensei de fazer alguma coisa relacionada à Copa, mas aí com tanta gente já falando sobre isso, já fazendo conteúdo sobre isso, eu seria só mais um. Claro que também meu pensamento pode estar errado de certa forma, que eu poderia fazer da minha forma, eu poderia fazer uma coisa diferente, que poderiam ter a visibilidade. Mas vamos combinar também, vocês veem o resenha às vezes que é o único lugar que fala o que fala do São Bernardo aqui no YouTube, consegue um engajamento. Eu sei que Copa do Mundo é muito diferente, né? Porque aí há pessoas do Brasil inteiro. E até fora, né? Embora difícil, mas seria mais o Brasil mesmo. Mas o Resenha nasceu com essa. Por conta de. Como da Copa do Mundo, eu pensei, não vou ser mais um Nuninho. Vou fazer de São Bernardo, porque ninguém fala. E a gente também estava no momento de acabar de subir da série D para a série C. E a gente falou, não precisa ter um local para fazer São Bernardo. E aí nasceu o Resenha. Mas eu também, assim, minhas maiores paixões da vida, em questão de futebol, é o São Bernardo e a Copa do Mundo. Né? E a seleção também, pô, claro. Então, é, eu vou tentar, né, assim, eu tenho até algumas ideias de fazer alguns conteúdos aqui pro YouTube, pensando em Copa do Mundo. Até nesse modo aqui que a gente faz do resenha, mas eu não sei se vai dar muito certo, não sei se a galera também vai achar legal. E eu penso muito no que você, do outro lado, pensa, né? Quer. Se muita gente que estiver aqui assistindo falar, não fala de Copa também, aí eu me animo. Assim como no Instagram também. Minha ideia também é no Instagram também fazer alguns conteúdos de Copa do Mundo, mas não é encher o feed lá de coisa de Copa, porque lá o foco é São Bernardo. Mas é claro que vai ter Copa do Mundo, porque eu acho que todo mundo também gosta de Copa, a maioria gosta de Copa. Eu comecei a me tornar um fanático por futebol por causa de Copa do Mundo. Eu já tive um time antes do São Bernardo, é,
Mas o meu amor pelo futebol, eu só gosto de futebol da forma que eu gosto hoje, porque quando eu era lá um menininho, eu assisti a Copa de 98, sim, estou velho. Ali a Copa de 98, e aí eu comecei a gostar da seleção, aquela coisa da seleção brasileira, as ruas pintadas, a minha família se unindo para assistir. Em casa sempre foi assim, né? A gente se unia para Natal, e Copa do Mundo. Ano Novo, muitas vezes, e de vez em quando Páscoa. Né? Era mais provável que a gente se juntava para assistir Jogo do Brasil no Natal e Ano Novo. Né? Essas eram as três datas. No Páscoa nem tanto. Então, assim, da maior importância. E isso pra mim me pegou quando era moleque. E aí foi uma coisa ligando a outra. E aí veio o Bernou depois e tal. E aí vai. Mas a Copa do Mundo pra mim me diz muito sobre mim. Então não tem como eu não falar sobre a Copa do Mundo no resenha. Ainda que eu não faça um programa falando de Copa, eu possa falar um pouquinho aqui quando a Copa começar. Aliás, vou falar, eu sou completamente contra ter jogo da Série B no meio da Copa do Mundo, esse time fudido aí querendo jogar aí porque não tem dinheiro. Nós não precisaria disso. Eu sei que a gente hoje tá num momento bom, né? Financeiramente, eu acho, né? Não sei como seria no amanhã, né? É fácil julgar os outros também. Mas eu acho que a gente não teria problema de ficar, né, enfim, não tendo jogos por um mesinho aí, né? Porque divide as intenções, a gente tem que ficar pensando em jogo da Série B, acompanhando a rodada, depois tem Copa do Mundo no meio, vai ter jogo que a gente vai assistir. Eu não vou deixar de assistir jogo do São por causa da Copa do Mundo, então vai ter jogo de Copa do Mundo que eu vou deixar de assistir por causa E Copa do Mundo pra mim é sério que assim, eu assisto tudo praticamente. Então você vai me ver 1 da manhã assistindo Iraque e, sei lá, Uzbequistão, sabe? Vai ter uns jogos assim, nesse nível. E eu vou estar assistindo lá, Cabo Verde e Jordânia, sabe? Eu não lembro agora de cabeça os grupos assim todos. Mas eu assisto o máximo que eu puder. Então em junho, os amigos aí e tal, me esqueçam. Eu não faço nada além de assistir Copa do Mundo na época de Copa do Mundo. Pra mim não tem competição mais legal que a Copa do Mundo. Assim, nada supera. Mas enfim, vamos falar de Bernou agora. E aí mais uma vez para fechar essa vinheta, like, comentário, compartilha, escreve e vamos que vamos. Ó. Toma pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Bedu! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Bom, pessoal, pra a gente chegar até o jogo de sábado, que foi posso falar aqui a palavra que não vem aqui na mente, mas aquele desabafo, né, aquele grito, né, eu assisti em casa, estava trabalhando, não pude estar no passo lá com o pessoal assistindo, tive que ficar em casa, e aí saiu o gol, eu tava meio assim, né, sabe, tava animado pra assistir o jogo, não tô animado nas últimas semanas. E aí, esse jogo muito menos, né? O primeiro tempo, e a gente vai falar isso depois, mas aí assim, quando saiu o primeiro gol, foi o lance lá da bandeirinha, aliás, a bandeirinha deve ser andrense, né? Tava querendo garfar nós. 2 lances que tava claro, principalmente o primeiro, que não tinha nenhum problema à vista, assim. Acho que ela também pensou, né? Não querendo também apedrejar a mulher, mas talvez ela pensou, eu não tenho certeza, tem VAR aí, é bandeira, e aí. Porque também se ela não der e não for, fica ruim pra ela, né? É que foram 2 lances, né? Aí fica meio ruim também porque, tipo, ô fia, 2 lances que você deu que não era, então dá uma segurada aí na bandeira, né? Às vezes não é nem se precipitar, às vezes com medo de errar e falar, não, vou dar a bandeira se o VAR acusar que não é. Não tô ferrada, né? Assim. Então, vai ajudar também os árbitros nesse ponto, né? Mas enfim. Mas eu não tava animado, mas aí quando saiu o gol, dei aquele grito ali pra expulsar os demônios ali, sabe? Tava uma tristeza assim ver o São Bernardo. E aquele segundo tempo foi o melhor do ano, sabe? Talvez o segundo tempo foi o melhor. Não sei se foi o primeiro ou foi o segundo tempo contra o Capivariano, também, que foi também que a gente dominou de ponta a ponta. E olha que contra o Náutico não é que nem que a gente dominou assim. A gente achou 3 bolas, foi muito inteligente e fez o gol. Mas temos que falar contra o Cianorte, mas eu não vou me estender muito não, porque contra o Cianorte na Copa Sul-Sudeste ficou claro que o time não tá afim de jogar competição. Né? A gente até ouviu uns boatos aí que tem jogador que o país elenco não tá querendo jogar, meio que um boicote. Eu não sei se existe isso, eu não acho. Assim, muito boato, muito papinho aí e tal. Não tem nada, né? Então não posso vir aqui também falar que isso é uma verdade, né? Boato. Mas de ver o jogo de sábado
fora de casa, contra o Náutico, e eu pego o jogo contra o Cianorte em casa, uma equipe da Série D, e a partida em si, sem analisar o que aconteceu no jogo, são extremos. E dentro de campo também foi extremo. E o contrário, né? Porque o Cianorte era pra gente ter voado. E a gente perdeu de 1-0. E contra o Náutico, lá, com todas as circunstâncias possíveis pra gente achar que a gente ia ser massacrado, né? Ainda mais quando a gente tomou o pênalti com 2, 3 minutos de jogo, teve bola na trave mais de uma vez, a gente tomou um amasso por um tempo ali do Náutico, o Náutico indo muito pro ataque, a marcação alta deles, e aí contra. E a gente quase fica sem o Júnior, que era o reserva que entrou no lugar do Alex. Teve um momento lá que sentiu umas dores, todo mundo ficou, eu pensei, nossa, agora fudeu de vez. Agora é a partida que vai demitir o Catalã, apesar que dependendo do que acontecesse, também acho que não ia ser o suficiente, porque ia atribuir a falta de um goleiro, né, de fato ali embaixo das traves. Mas já passou pela minha cabeça, mano, vai sair o Júnior, vai entrar um zagueiro, sei lá, mano, a gente vai tomar 6 gols do Náutico. E aí aconteceu praticamente o inverso, né? Então fizemos 3. E aí contra o Cianorte, só que aí né, alguém pode assistir aqui e falar, pô, Renato, mas pera lá, o São Bernardo jogou também com um time misto, um time reserva contra o Cianorte. Mas eu venho aqui também falar que muito dessa partida contra o Cianorte pelo time que jogou, porque pra mim, quando a gente faz essas comparações do último jogo e do jogo contra o Cianorte, e há essa questão do boato, dos jogadores não querendo jogar, é porque tem muito jogador que estava nas duas partidas e então não justifica, sabe? O time que jogou contra o Cianorte tinha mais titulares do que a gente estava acostumado a ter, né? Eu não sei se é boicote à competição, eu não sei se é boicote ao Catalá, embora no sábado a gente venceu. Talvez o time esteja fazendo algum movimento. Isso aqui eu tô falando, isso aqui é 100% eu, tá? Sei lá, passou pela minha cabeça, o time tá fazendo um movimento e alguns jogos eles ganham porque eles sabem que podem vencer e pro time também não ficar tão lá atrás na zona de rebaixamento ou perto da zona. E enfim, então pode ser algo desse sentido também. Mas aqui, se a gente analisar aqui os times, vou ver se eu coloco aqui o print do SofaScore com os times que jogaram as duas partidas. Sendo que está em cima contra o Cianorte e o de baixo contra o Náutico. E aí, assim, tudo bem que a zaga foi Gemerson e Luizão, né? O Gemerson acabou de chegar e tal, a gente não sabe ainda o ritmo de jogo dele, o nível dele, mesmo sendo o zagueiro que está no nosso elenco aí o mais conhecido. Eu não vou nem citar o Pablo pra mim, até ele entrar em campo, aí eu falar, o Pablo, até agora, filho. Até porque se ele não entrar em campo é como se ele nunca tivesse nem vestido nossa camisa. Tá aí há quase 5 meses, né? Mas não fez, não jogou. Então, pra mim, é como se ele não existisse. Tá? Nada contra a pessoa, né? Embora eu veja umas coisas na internet no Instagram dele que me irrita. Mas, porque é muito blogueiro, entendeu? E aí você tá... pra mim, é um desrespeito ao São Bernardo. Esses jogadores que vêm, jogam em times grandes e tudo mais, tem uma carreira vasta e tal. Às vezes chega no São Bernardo e olha assim e fala... Porque a gente teve o Alex Silva, que também foi zagueiro, inclusive. E a gente sabe bem, quem acompanha daquela época lá, o Alex Silva se achou muito maior que o São Bernardo, né? Até um certo jogo lá, discutir com o torcedor, e aí o torcedor jurou ele ali e tudo mais, e aí quase o pau quebrou, e aí o time dispensou o jogador. Ele se achava maior que o São Bernardo, e eu não tô dizendo que o Pablo acha isso, mas até que ele jogue, até que ele mostre ali em campo, pra mim é mais um, sabe? Que tem essa cabeça, sabe? Então, eu não. Pra mim, caguei pro Pablo. Na hora que ele entrar, a gente conversa. Mesmo se ele jogar mal, eu falo, ele jogou mal e tal. Que nem o Luizão, não vou falar mal do cara. Se ele não rendeu até agora não funcionar de útil, tudo bem, mas ele tá jogando pelo menos, sabe? Igual o Germerson acabou de chegar e já tá jogando. E então é muito cedo pra dizer do Germerson, né? Sobre o que ele pode entregar. E muito mais, tá? Assim como também do Luizão, que também chegou com certo status na época, veio do West Ham, tudo bem, jogava no time sub-20 lá, time B, né, revelado São Paulo e tudo mais, mas né, puxando um pouco mais nos detalhes assim, não tem assim algo que a gente possa falar assim, pô, esse aí vai vingar, mas pode dar certo também. O Gemerson, pelo contrário, tem uma carreira consolidada, mas também ele tá já com
entrando numa reta final de carreira, vamos dizer assim. Tô dizendo que ele tá no final, que ele tá capengando não, mas ele não tá mais vivendo talvez o auge que ele viveu ali na época de Atlético Mineiro e tudo mais. E aí, enfim, e aí a zaga no último jogo foi Augusto e Helder. Lembrando que o Salustiano se machucou. Inclusive eu não falei, né, porque foi no outro jogo. Não, eu falei no outra resenha assim. Né? Então boa recuperação pro Salustiano, já falei aqui no resenha, lembrei. Mas mais uma vez falando aí. Na lateral a gente teve improvisado o Manzoli, porque ele é zagueiro, e o Hugo Sanches, que nos últimos jogos tem provado. Não vou nem falar do ele provar, mas o Rodrigo tem provado que tem que ser cada vez mais assim, que ele realmente tem que ser o titular desse time. Porque é a mesma diferença. Nada querendo falar aqui mal do Hugo Sanches, tá? Mas são níveis diferentes. São formas de jogar também diferentes, né? É verdade. Eu gosto muito da forma que o Hugo vai ali pela lateral, que ele é muito rápido, mas o Rodrigo é muito mais completo. E aí no meio campo a gente teve, beleza, pegar os iniciais ali, teve Johan, teve o Lucas Fernandes, teve o Marcão Silva, enquanto o nosso teve o do Foguinho e o Romisson, né? Só que durante o jogo, né, o jogo contra o Náutico, eu tô vendo aqui, entrou o Gemerson, entrou o próprio Hugo Sanches, o Echaporã jogou o jogo contra o Chaporã, que jogou contra o Cianorte e não fez bosta nenhuma, ele fez um dos gols contra o Náutico, tá ligado? Então, por isso que é engraçado, porque eu sei que são times diferentes, mesmo que muitos deles tenham em comum, mas são times diferentes, porque pega ali também que é um time que está mais acostumado a jogar contra o Náutico, né? Enquanto o Cianorte é um time que não está muito. O Gemerson acabou de chegar, o Luizão também tem pouco tempo, o Lucas Fernandes acabou de chegar, o Johan também acabou de chegar. O Daniel Davi também é recente, ainda não sei o que ele pode agregar no São Bernardo. Veio muito bem falado do lado de lá, mas enfim, tem que ver também se encaixa nesse time. Neto Costa, pra mim, muito fraco. E o Echaporão, pra mim, não tem me agradado muito ultimamente, né? E aí ele vai e faz o gol contra o Náutico, entendeu? Mas assim, são times diferentes, mas tem alguns jogadores em comum. O Gemerson entrou no último jogo, o Hugo entrou no último jogo, o Echaporão entrou no último jogo e fez gol, né? Eu até achei que o Johan, o Lucas Fernandes tinham entrado nesse último jogo contra o Náutico, mas olhando aqui eles não entraram, né? Inclusive, porém eles foram relacionados, né? Inclusive a maioria do banco que está aqui contra o Náutico jogou contra o Cianorte, né? Então, aí, claro que as mudanças no jogo do Cianorte foram diferentes, né? Assim, entrou o Júnior Urso, que sequer foi relacionado para o jogo contra o Náutico. O Fabrício Daniel, que não entrou contra o Náutico. O Felipe Rodrigues, que também não foi relacionado contra o Náutico, não viajou para Recife. O Oscar lá, o Oscar, o Husky. Aí o goleiro, né, o Matheus Nogueira, que jogou contra o Cianorte. Nesse jogo contra o Náutico foi misto, foi dividido. No primeiro tempo foi o Alex, no segundo foi o Júnior. O Alex teve um mal-estar, não estava muito bem. O juiz até deu um amarelo por cera. Eu também achei por um momento que ele estava fazendo uma cedinha ali, mas apesar que teve um momento que eu vi que ele não estava parecendo que estava legal e não acho que era momento para ele fazer cera ali no começo era o que, 20 minutos do primeiro tempo, não tinha por que ele fazer cera ali. É claro que assim, se o Náutico estava no momento também estava chegando muito no ataque, talvez ele quis dar uma esfriada, podia pensar dessa forma, mas parece que realmente ele não estava muito legal e aí acabou que ele teve um mal-estar mesmo no intervalo e pediu para ser substituído. Acho que não foi nada demais, pelo que a gente sabe não é nada relacionado à lesão, né, perna, mão e tudo mais, talvez uma coisa, talvez até estômago, né, enfim, uma questão nesse sentido aí, né, que não tenha passado bem e aí pediu pra sair no intervalo. E aí, enfim, do Cianorte, cara, não é um jogo que a gente tem que falar muita coisa aqui, porque foi realmente um jogo assim vergonhoso. Outra palavra pra falar dessa partida que foi nojento. Enfim, o primeiro tempo, o segundo foi ridículo. O primeiro tempo foi ruim, a gente pensa que o segundo tempo podia ser melhor, foi pior. E aí o Cianorte aos poucos foi começando a ir pra frente e falou: meu, o Cianorte tá indo mais pro ataque. Pelo amor de Deus, tá todo mundo começando a tomar pressão do Cianorte em casa, né? É que eu tava num dia tão foda-se, eu fui nesse jogo no primeirão, que jogou pra testemunhas, né? Tinha 400 pessoas naquele jogo, ridículo. Inclusive eu vou falar isso depois, também sobre público, porque não é só na Sul-Sudeste que tá ruim. E aí o time jogou muito mal, enfim, foi horrível os dois tempos, aí que nem contra o Cianorte mesmo, né? Bom, vocês viram aí a escalação, né? Hugo, Gemerson, Luizão, Manzoli, Marcão, Lucas Fernandes, Johan, Chapoé, Neto Costa e Daniel Davi. Eu vou poupar o ataque,
Embora na bola nem chegou no gol direito deles. Mas pego mesmo do meio pra trás. Porque o do ataque, o Chaporão é um cara que tá aqui há um tempo, mas, assim, desde o ano passado, mas o Neto Costa pra mim, ruim. E o Daniel Davi ainda é novo pra falar. Mas aí você pega o meio campo, cara, o meio campo experiente. Tudo bem que eu não tenho gostado muito do Marcão, mas foi titular. Aí teve o Lucas Fernandes e o Johan, que beleza, acabaram de chegar. Mas, pô, são dois jogadores que tem assim, putz, são muito experientes. Aí tem a zaga, que pode não estar com entrosado ali, mas, pô, é Luizão e Gemerson. Aí tem o Hugo, que é um velho conhecido que já mostrou muito bem seu futebol. E o Manzoli, pra mim, caiu muito no meu conceito, mas mesmo assim, olhando esses 11, não é um time pra perder do Cianorte. Com todo respeito, na moral, mano. Pô, o atacante do Cianorte é Rei Fit, mano. O que é Rei Fit? É nome de academia de bairro, pô. E quem entrou também, né? O Fabrício Daniel não tem mostrado nada de útil. O Júnior Urso, pra mim, péssimo. O Felipe Rodrigues não tem muito o que falar sobre ele. O Oscar também não. Mas assim, cara, foi nojento, assim. Nojento de assistir. O primeiro tempo foi muito feio. O segundo tempo foi pior. No intervalo, eu falei dos caras que entraram, né? Júnior Urso, Fabrício Daniel, o Felipe Rodrigues. Entraram, quer dizer, os dois entraram ali no começo. O Felipe Rodrigues entrou já por uns 25 do segundo tempo. Aí lá por mais uns 7 minutos depois entrou o Husky lá. E aí, aos 40 do segundo tempo, a gente tomou o gol do Cianorte. Mano, foi uma jogada. É o que eu falo, parece que o time tava assim. Não sei se é. Se. Como eu falo, a gente fala muito da questão desse boato de que os caras não estavam com vontade de jogar competição. Ou se eles querem de alguma forma jogar o Catalá, não sei. Pra mim parece mais que não quer jogar a Copa do Sudeste, porque você vê em todo jogo a gente joga bem, mano. Não teve jogo que a gente jogou bem. Tudo bem que na Série B também a gente não tem bons exemplos, mas a gente fez um segundo tempo bom contra o Ceará, sim. A gente empatou, quase virou. A gente segurou um Ceará que tá lá entre os primeiros e tudo bem que é estreia, mas assim, jogando lá no Castelão. Um Botafogo que a gente não fez um bom jogo nem no primeiro nem no segundo tempo, mas a gente estava jogando de igual, um jogo equilibrado. Não era um jogo bom, mas não era um jogo bom também do Botafogo. E aí a gente vira o jogo. Contra o Náutico, que a gente vai falar aqui, o primeiro tempo foi ruim. Só que depois eu parando pra pensar, depois não, até mesmo no intervalo eu fiquei pensando, mano, eu acho que eu não quero dar mérito nenhum pro Catalá, eu tô um ranço tão grande desse careca que eu não consigo elogiar ele. Eu tô num método que assim, vocês aí podem falar assim, Renato, não, dá uma moral pro cara, ele foi bem. Não consigo. Não, assim, eu não quero mais ver ele pintado de ouro. Ele pode ganhar a Champions League, só pode parar lá na Itália, jogar a Champions League, sei lá, e ganhar. Não com o dedo do Catalá, lá ele. Eu não quero mais ver ele, sabe? Tá num caso, um ranço assim gigante. E ainda que ele possa ter sido inteligente em algum momento, eu não vou atribuir a ele isso. Mas o time acho que fez um bom primeiro tempo pensando em segurar. E aí o time. Eu percebi depois que o time. Eu falei, acho que pode ser que dê bom, mas eu não pensei em a gente ganhar, né? Eu pensei na questão de segurar ali o empate. Até se fosse um 0x0 assim, meio covarde, assim, de falar, o time jogou lá atrás, o time jogou pra se defender. Mas a gente também tem que entender na nossa cabeça que a gente tá fazendo um campeonato pra se manter. E vai ser um campeonato assim que não vai ser muito empolgante. Mas o resultado no final não caindo vai ser muito satisfatório. Não vou falar como se fosse o título, mas assim, vai ser muito positivo. Um 10º lugar hoje é como pegar uma Libertadores na Série A. Acho que eu exagerei um pouco. Mas assim, quero só explicar pra vocês assim que hoje pra gente só se manter é muito importante. É gigante. Eu nem quero, eu até falei pro pessoal, não queria nem subir, sabe? Não acho que a gente tá preparado em vários pontos, dentro e fora de campo. O clube não tá preparado pra isso. Então, se manter é a forma mais inteligente, a mais correta pro São Bernardo hoje. Mas assim, falando pra gente fechar esse assunto do Cianorte, é que parece que o time tá afim de jogar. Porque eu não vou fazer aqui um levantamento de todos os jogos da Sul-Sudeste, mas é só vocês fazerem esse exercício mental e lembrar das partidas que a gente assistiu do São Bernardo na Sul-Sudeste. O jogo contra o Cianorte, contra o Novo Horizontino, contra o Chapecoense. Contra o Chapecoense era ainda estreia, ainda era fora, teve o gol que a gente fez, depois. É que tomou um gol no final também, foi muito vacilo. Né? Mas assim, a gente. Assim, é desanimador assistir o time em campo. E aí é isso, pessoal. Foi um jogo ridículo.
como eu falei, pode ser que o time esteja mesmo a fim de jogar competição. O que eu posso entender, por um lado, eles, ao mesmo tempo que eles são profissionais, não tem que escolher competição. Eu entendo que Série B é mais prioridade, mas também eu fico chateado porque a gente falou isso no começo do ano. O único campeonato que a gente tem realmente chance de ganhar é o Sudeste. E claro, tem ressalvas, né? Porque assim, pode vir a Chapecoense na reta final e jogar com o time titular que joga a Série A. E mesmo sendo, acho que é o lanterna da competição, não, o time sai da Série A. Né? Tem o Juventude, tem aí Avaí, Operário. Então, times que estão na mesma divisão que a gente, ou acima, no caso da Chapecoense. Muitos desses times têm uma boa estrutura que pode ser igual ou melhor que a nossa. E quando chegar o momento que eles vão jogar a competição para valer, a gente pode perder de qualquer forma, poderia perder. Né? Vamos supor que, no caso hipotético, a gente chegue na semifinal. Eu acho que não sei, ainda tem chance. Mas a gente está tipo, virtualmente eliminado. 98%, porque como os times do mesmo grupo não se enfrentam, né, a gente tem que torcer para que os dois times percam. Então a gente está eliminado praticamente. Né? Eu nem falei sobre isso, né, no último jogo, mas assim, é muita chance. É muito provável que a gente esteja eliminado. Juventude também tem a mesma pontuação que a gente, ou um ponto a menos, inclusive, não sei. Eu sei que o Juventude também tá um lixo. E o Juventude é um lixo? Não, é um time que eu acho que vai lutar pelo acesso na Série B, inclusive. E é um time, né, enfim, não preciso nem explicar aqui, todo mundo sabe muito bem o que é o Juventude. Mas é um time que talvez não tá ligando. Assim, da mesma forma que o Inter nem quis jogar essa competição, entendeu? Então, tem toda essa questão, mas é triste, porque é a única chance. A gente não tinha chance de ganhar o Paulistão. A gente não foi nem pro mata-mata. A gente não tinha a menor chance de ganhar uma Copa do Brasil. Esquece. Nem a Série B a gente tem chance. Vamos ser realistas, né? Nossa realidade é não cair. A gente ganhou do Náutico lá no começo da rodada, a gente estava em sexto. Começo do campeonato. E também, assim, não tem por que a gente achar. Na Série C a gente não ganhou. Claro que não estou falando que a gente não ganhou a Série C e vai ganhar a Série B nunca. Isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu quero dizer é que é muito impensável algo assim pra gente hoje. E a Sul-Sudeste, quase metade, podemos dizer, ou metade, são times com elenco inferior, com estrutura inferior, que falam tanto, né, nos campeonatos, que é a folha salarial menor. Isso que também quer dizer lá, eu sei lá, é uma coisa que eu nunca vou muito atrás, porque pra mim eu caguei. Eu gostaria muito de saber quantos jogadores nossos do São Bernardo recebem, mas pra cobrar. Mas não pra ficar comparando. Mas porque o Atlético tem uma folha salarial 3 vezes menor e ganha da gente. A gente também já ganhou de times com folha salarial muito maior que a nossa. Não quer dizer nada. É claro que sim, você pode cobrar, pode falar questões. Não tô falando que não é exatamente nada. Não serve pra absolutamente nada. Mas, né, enfim, tem. Não é bem assim, tipo, que dá pra gente colocar isso como um fato determinante ali, né? E é isso, perdemos, foi um lixo, o time não quer jogar competição e a gente está praticamente eliminado. Eu digo aqui que a gente está eliminado. Ainda que a gente ganhe da Tombense fora e ganhe do Caxias em casa, a gente tem que torcer para não depende da gente, a gente tem que torcer para uma combinação de resultados, né? Então a situação é péssima. A gente está hoje aqui, a gente tem um ponto. O Operário tem 6, a gente está a 5 pontos, faltando 2 rodadas. E aí basicamente a gente tem que torcer. A gente não alcança mais o Volta Redonda, entendeu? E aí lembrando que os times dos times do nosso grupo feito do outro grupo, a gente tem que torcer para o Operário tipo, empatar um jogo e perder outro. Ou claro, perder 2 jogos. Que aí a gente não precisaria de mais nada se vencer esses 2 jogos. Mas aí também tem que torcer pro América não vencer, pro Avaí não vencer. Cara, é eliminado, não tem o que falar. Agora vamos sim pro jogo de sábado. Falar de Série B, já que o time não se importa com a Sul-Sudeste. E falar desse jogo contra o Náutico. Como eu falei no começo do programa aqui, no começo não, na metade aqui. O primeiro tempo foi maluco, o começo. Pênalti nos primeiros minutos. O Náutico indo pra cima, amassou legal, né, o São Bernardo. E a gente assistindo o jogo, eu particularmente, né, posso falar por todos, mas assim, eu assistindo com medo que a gente fosse tomar um pau. Né, a gente fiz críticas ao longo da semana aí
anterior, com o time não venceu 6 partidas nos últimos 25 jogos. Na verdade, se for puxar a terceira vitória, foram 3 vitórias em 30 jogos. Ou 4, acho que em 4 jogos eram 3 ou 4 vitórias. Eu acho que eram 3. Porque eu lembro que eu tinha feito as contas que em 28 jogos. 28 jogos foram 6 vitórias. Então eram 8 vitórias em 30 jogos. Mas mesmo assim era menos de 10%, menos de um terço dos jogos disputados que a gente havia vencido. Isso contando lá do final de julho até agora. A gente tem quase aí, sei lá, um período de indo para 10 meses, né? Que disputou esses 30 jogos e 6 vitórias. Então a gente tinha aí um cenário desolador, um time não rendendo nada em nenhum dos jogos. É claro que na Série B, é que nem eu falei, contra o Botafogo a gente fez um jogo equilibrado. E a gente até mereceu a virada. Ok. Contra o Ceará a gente fez um bom segundo tempo. Contra o Operário. Contra o Operário a gente começou bem o primeiro tempo. Muita gente falou muito bem do time. Eu entrei no estádio com uns 30 minutos. Foi quando o time parou de jogar bem. Porque eu não achei nada bom de bom que eu vi ali em diante. Mas no começo o time fez o 1-0 no começo. Na verdade eu até vi o comecinho pelo celular, indo pro estádio, o gol do Romisson. E o time começou muito ligado e tudo mais. Então você vê alguns momentos que o time tem algo a oferecer. E quando a gente fez o 3-0 eu tava assistindo em casa e falei, eu sempre acreditei nesse time. Eu sei que também eu sempre critico aqui, falo isso. Mas é que muitas vezes eu falei aqui, vocês que acompanham aí, Nakamura, Rubens, Vitor, Marcelo, olha, não vou lembrar todo mundo, mas a galera que sempre tá aqui comigo, que sempre acompanha. Eu sempre também agradeço aqui, como agradeço novamente aqui a audiência de vocês, que me motivam a continuar fazendo aqui o resenha toda semana. Vocês sabem que eu falava, eu acredito nesse time, que eu acho que esse time não é tão ruim para os resultados que a gente está vendo, pro futebol apresentado. Por isso eu sempre atrelei isso ao Ricardo Catalá. Porque você pega ali, o meio campo, pega o meio campo que a gente tem hoje. É claro que pode ver muito bem o Johan não entregar o que a gente espera dele, o Lucas Fernandes também. Mas no papel, a gente tem um meio campo que a gente nunca teve. A gente tem um ataque que pode ser discutido se de um ano era melhor. Porque no ano tinha o Kaique, no outro tinha o Silvinho, no outro tinha o João Carlos, no outro tinha não sei mais quem, blá 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 blá. Tudo bem. Mas a gente tem um ataque que, com algumas ressalvas, tipo, eu não gosto muito do Chaporã, eu acho muitos jogos ele é apagado. Ainda assim ele faz alguns golzinhos. O Neto Costa não fez bosta nenhuma. O Pedro Vitor fez o gol, é um cara que eu quero acreditar nele, mas ele muitos jogos também passa em branco. O Fabrício Daniel eu larguei a mão. E aí a gente tem um Pedrinho que é a promessa, que não sei quem, que é um cara que não sei o que já jogou bem, não sei o que, pra mim é enganação. Tá? Essa é a verdade. Mas tem o Pablo Diego que já mostrou bola. E tem alguns jogadores que no ataque que a gente pode falar que pode ser bom, sabe? O Lucas Ian também e tal. E não acho que a gente tem talvez um puta ataque que poderia ser melhor. Poderiam ter contratado melhor. Mas alguns nomes são bons, que acho que dá pra gente conseguir coisas melhores. A zaga, a gente tem que ver o que a gente pode esperar do Germerson, do Luizão. Mas a gente não tem uma zaga que eu acho que é ruim. Tudo bem que o Helder já tem uma certa idade, já não tá no momento como de anos atrás, mas eu acho que o Augusto evoluiu muito. Eu mesmo critiquei muitas vezes o Augusto, tenho gostado muito do Augusto. E aí, enfim, né, falando de tudo isso aqui, se a gente faz um balanço no time, dá pra gente esperar alguma coisa desse São Bernardo. E aí, no primeiro tempo, a gente tomou lá um sufoco no pênalti, teve ali o ataque, como eu falei, a marcação muito alta deles. A gente começava a tocar a bola, e aí muitas vezes a gente viu o Alex rifar a bola, dar passe pra lateral, saía pra fora do campo ali, que não dava em lugar nenhum. A gente ficou quase 30 minutos sem chegar no gol. Se não passou de 30 minutos. Eu lembro até na narração do cara do Premier brincando. Caramba, acho que é Muriel, o goleiro do Náutico. Aí eles falaram assim, caramba, o Muriel nem sujou o uniforme e não sei o que. Então, assim, você percebe que o time tava tentando sobreviver, tava encurralado pelo Náutico. O Náutico tava indo ali em cima toda hora.
Isso não dá pra dizer que tava jogando de forma inteligente também. Eu acho que o time tava pecando muito ali. Mas de repente, assim, o primeiro tempo, mesmo o time ainda chegando um pouco mais ali no final da primeira etapa, teve até um lance que eu acho que chegou até a ter bola na trave, no travessão. Teve um cruzamento, não lembro se foi falta ou se foi algum mesmo lançamento, mas eu lembro de uma bola que veio da direita assim, né? E aí foi pra grande área. Aí eu não lembro se foi o Pablo Diego, não lembro, ele tava jogando, nem lembro aqui. Eu vi a escalação aqui, eu já nem lembro mais me perdoe, gente, que minha cabeça aqui com tanta coisa na mente. Tô vendo aqui a escalação. Será que o Daniel Amorim ou era o Pedro Vitor? Não, pode ter sido um deles. Eu acho que era o Pedrinho, porque foi no meio. O Pedrinho fica no lado esquerdo. Pode ter sido o Daniel Amorim. E aí. Foi no travessão. Mas até então era só Náutico. E aí, enfim, a gente teve esse primeiro tempo preocupante. A gente falou, mais um jogo bosta. Vai dar merda. E aí tudo mudou. E então veio o segundo tempo. Como eu falei pra vocês lá atrás. O Alex Alves sentiu desconforto, saiu no intervalo. E aí entrou o Júnior Oliveira. Que, aliás, muito feliz pelo Júnior Oliveira, que fez uma partida segura, não sofreu gols. E quem sabe aos poucos possa ter mais confiança. Eu falo porque eu gosto muito dele. Embora eu não acho que o Alex Alves está fazendo uma má temporada. E a gente pode se orgulhar de ter dois ótimos goleiros. Tudo bem, contra o Fortaleza tem também, né, a questão, né, de ter uma falha dele, né, no gol sofrido. Mas eu ainda acho que ele é um bom goleiro. Não sei se eu colocaria o Júnior no lugar dele, mas enfim, isso é uma outra questão a ser discutida. Inclusive contra o Fortaleza eu falei dos jogos da Série B, a gente não falou sobre o Fortaleza. Mas a gente estava fazendo uma partida ruim, mas era uma partida ok, assim, não era o Fortaleza amassando a gente 90 minutos. Não foi o Fortaleza deu um passeio de bola no São Bernardo, só faltou o gol. E aí o gol coroou tudo o que eles fizeram em campo. Mano, o Fortaleza não fez nada demais. Acho que faltou muito mais atitude nossa ali em campo, e jogadas mais, né, bem trabalhadas, que a gente não tem visto muito nesse São Bernardo do Catalá, né? Por isso que eu falo, a gente tá muito feliz com a vitória, mas calma, né, torcedores, calma. A gente tem um jogo difícil contra o Goiás agora domingo, né, e em casa, né, que tem sido nossa criptonita, né, criptonita de São Bernardo, jogar em São Bernardo, jogar no Primeirão. E aí, enfim, né, no intervalo a gente teve a entrada do Chaporão, agora do Pedrinho, que mesmo eu não sendo muito fã do Chaporão ultimamente, eu prefiro ele, porque o Pedrinho pra mim não faz porra nenhuma, sabe? Porra nenhuma. Tem que ser dito. O Júnior Oliveira entrou no lugar. Aí o Gemerson, o Pablo Diego entrou, mas aí já eram uns 25 da segunda etapa, né? E mais pro final lá, já quase uns 42, entrou o Hugo Sanches, né, no lugar do Pedro Vitor. E aí, só recapitulando aqui, né, a gente teve o Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto, Pará, Miraima Foguinho, Romerson, Pedro Vitor, Amorim e Pedrinho. O time titular que vem jogando. E eu não tenho nem o que discutir desse time. Eu discuto o Pedrinho como titular. O Pedro Vitor eu tenho minhas questões, mas eu não sei se o Lucas Ian eles quiseram poupar ou se teve algum desconforto, porque ele não foi nem relacionado. Ele tem sido titular, e nessa parte, né, na direita. Eu prefiro ainda o Lucas Ian, mas ok, o Pedro Vitor fez o gol dele e eu tenho que valorizar isso, né? Não é o primeiro gol dele também. E sim, gol é o que vale, porque atacante é isso, tem que meter bola pra dentro. Não fez gol, mas ele fez uma boa partida. E o gol? Sabe, uma coisa é falar da marcação do Foguinho, dos passes do Romerson, né? Agora o atacante tem que fazer gol. Não adianta se ele. Pra mim não importa se ele tá marcando bem o cara do adversário, não importa, essa é a tarefa do volante, do zagueiro. A zaga. Eu acho que, não digo a zaga que foi ruim, eu acho que o sistema do São Bernardo no primeiro tempo foi muito ruim, e a gente tomou muita pressão desnecessária, enfim. E aí, no segundo tempo, né, voltando a falar da segunda etapa, entrou, né, o Chaporão e o Júnior Oliveira. Mas mesmo assim não mudou muito o time, porque entrou um goleiro e entrou o Chaporão no lugar do Pedro Vitor, até aí normal. Só que, com isso, com o passar dos primeiros minutos, a gente teve uma boa chance do Náutico, teve ali o susto do Júnior Oliveira, que a gente achou que ia ficar sem goleiro titular, né, ter que improvisar ali um zagueiro, um goleiro. Aí, eis que o time começa a fazer uns contra-ataques e tudo mais, e aí é o que eu falo da parte inteligente. Parece que o São Bernardo no primeiro tempo jogou ali aquele, como posso dizer, vamos jogar assim,
o máximo que der pra gente só segurar o Náutico. Não vamos pro ataque, foda-se, não vamos pro ataque. Os caras vão cansar. No segundo tempo a gente tá um pouco mais. Tá melhor fisicamente. A gente vai jogar nos contra-ataques. A gente não vai ir pra cima. A gente vai continuar lá atrás, mas indo com os contra-ataques. E aí, os contra-ataques foram muito bem assertivos, muito bem feitos, né? Eu até tô olhando os lances aqui. Foi um lançamento ali. Não digo sem pretensão, né? Porque pretensão tem, mas não parece que ia dar em nada. Aí contou com uma sorte ali da cagada do zagueiro do Náutico. Mas o Pedro Vitor, que eu falo, né? Reconheceu o que os outros fizeram. Ele foi muito bem ali na jogada. Conseguiu, foi esperto de perceber a falha do zagueiro, roubar a bola dele. Estava bem posicionado, chutou muito bem. E vapo, rede. É o segundo gol que veio em seguida ali. Foi um escanteio, bateu de escanteio. E aí foi o cabeceio, não lembro se foi o Helder ali. Aí o Foguinho foi muito bem ali na posição que ele estava, esperto, e mandou. Foi o Helder que cabeceou. E aí o Foguinho mandou para as redes, né? Então, você vê assim, não tem nada tão demais, mas o time foi entendido. O terceiro gol também, pô, foi um pouco de sorte ali, né? Porque foi o chute do Pablo Diego. E ali. Não, foi o Chaporã, né, que chutou pro gol, né? Foi o Chaporã? Foi o Chaporã batendo no Pablo Diego e a bola entrou. Matou o goleiro do Náutico. Então, assim, pô, foi assim. Sabe, foi também uma. Contamos com sorte, né? Mas, assim, não dá pra falar que foi tudo sorte. Teve o mérito, sim, dos jogadores, foi de ter construído esse resultado. E é isso, então a gente teve aí um 3-0, assim, que a gente não fez uma partida de encher os olhos, nem só se a gente for falar do segundo tempo, né? Mas foi uma partida inteligente. Eu posso até falar assim aí nas descrições do vídeo, tudo mais. Uma partida inteligente que o São Bernardo fez. No primeiro tempo, ainda acho que o São Bernardo se correu muito risco desnecessário. E aí, mas ainda assim conseguiu sair do primeiro tempo com 1-0. O Náutico também perdeu um monte de gol. Acho que é Derek. Puta que pariu. Ele era muito bem posicionado, tava toda hora com a bola no pé. Mas toda hora ele chutava mal. E aí, a gente conseguiu no segundo tempo achar umas bolas ali e fazer os gols e sair com os 3 pontos. E assim, e em nenhum momento o time, mesmo fazendo os gols ali, o time perdeu assim de vamos segurar o 1-0. O time continuou tentando fazer da forma, como eu falei, o time não foi pra cima, mas jogou num contra-ataque. E aí foi aparecendo as oportunidades. Teve até outros lances aqui, se vocês forem ver os melhores momentos. O São Bernardo também chegou no ataque do Náutico, mas não saiu gols. Mas assim, o time conseguiu ainda atacar, né? Foi um bom segundo tempo. É que eu falo, não foi um puta de futebol apresentado, mas foi uma partida inteligente. Os gols saíram. É o que a gente quer. Ninguém aqui também tá pedindo pra gente jogar igual o Barcelona do Guardiola, o Real Madrid dos Galácticos, né? O Liverpool do Jürgen Klopp, sabe? O Boca Juniors dos anos 2000. Ninguém tá falando isso, não. A gente só quer a seleção de 2002, de 94, o quadrado mágico lá dos anos 2000 que tinha lá, lembra? Ninguém tá pedindo isso. A gente só quer entrega, a gente só quer raça, a gente quer que o time, sabe, não nos deu orgulho de ver em campo. Não é nem apresentando bom futebol, mas você vê um time competitivo. Porque o Catalá cheio dessa de falar, o time competitivo, o time está criando as oportunidades, mas não condizentes com os resultados, não condizentes no meu ovo esquerdo, Catalá. Vai tomar nos, né? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Vou poupar aqui as famílias assistindo aqui, mas aí, porra, me poupa minha energia, sabe? Mas é isso, pessoal. Gostei muito do resultado. E como eu falei, pé no chão, porque sábado tem um jogo difícil contra o Goiás. O Goiás não vai ser não é uma brincadeira. Tá abaixo da gente, sim, que é curioso pensar isso. E é bom que o Goiás amanhã, pra quem não sabe, amanhã tem um jogo contra o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil. Então o Goiás vai chegar um pouco cansado, vai ser um jogo puxado pra eles. A gente que não vai ter jogo finalmente essa semana, vai ter uma semana de descanso depois de vários jogos da Copa do Sudeste, vai conseguir ter uma semana de paz. E é até bom pro time dar uma relaxada, tava pressionado querendo ou não, né?
Mas o Goiás é um time que não vai esquecer, não é brincadeira. Embora não atravesse um bom momento do campeonato, porque eles estrearam muito bem vencendo o América, empataram fora com Londrina, venceram o Criciúma, mas vem de 2 derrotas, né? Perderam pro Juventude fora e perderam pro Cuiabá em casa. Um Cuiabá que não tinha vencido ainda na Série B, estava na zona de rebaixamento, e aí perdeu em casa pro Cuiabá, né, o Goiás. Então não atravessa um bom momento. Pode chegar o jogo contra a gente 3 derrotas seguidas, porque vai jogar com o Cruzeiro, que ainda não esteja no melhor momento, é um time bom, né? O Cruzeiro tem vários jogadores muito bons lá, no Gerson, Caio Jorge, enfim, não lembro de muitos para falar também, mas vai ser difícil para eles. E aí a gente, quem sabe, aproveitar esse momento. Goiás não muito bem, mas vai ser mesmo assim difícil, né? Porque é um time que é um bom elenco para a Série B, que vai lutar pelo acesso, tem camisa e tudo mais, né? E a torcida esmeraldina também deve vir em bom número, né? Aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo. Então, e eu espero que o público seja bom, porque é triste, sabe? Talvez por ser um jogo legal contra o Goiás, um time bacana de assistir, né? Que o São Bernardo nunca enfrentou. Domingo à tarde, 4 horas, horário legal. Que mais? Pô, o São Bernardo veio de uma vitória muito boa, expressiva. Quem sabe com todos esses fatores a gente não consiga ter um público legal, sabe? Quem sabe a gente não tem aí um público bacana. E porque assim, a gente não tá batendo mil pessoas. Contra o Fortaleza eu fiquei decepcionado total, mano. Eu achei que ali a gente ia ter uns 2.000 pessoas, sabe? Então foi muito decepcionante. A diretoria poderia colaborar, botar um preço menor dos ingressos, né? Não faz sentido colocar R$60 na Série B, não faz sentido colocar R$40 no Copa Sul-Sudeste. Pelo menos a Sul-Sudeste pra mim agora que se foda, já estamos eliminados, pra mim já é eliminado, então se dane. Agora contra o Goiás, né, na Série B e tudo mais, e agora também o time vai ter focado 100% na Série B. É um time, e a diretoria contribuir, sabe? Botar um preço legal, e a gente esperar que agora o time que teve essa vitória, querendo não dar uma moral pro time, deixa o time mais leve, porque a gente também tá batendo neles direto também. A gente vence o Atlético e é criticado, vence o Joinville e é criticado, vence o Botafogo, não é criticado, mas a gente sabe que a gente viu que o time não foi bem também e tudo mais. Até que ali aquela vitória a gente ficou de boa, porque foi a primeira vitória na Série B, tá todo mundo muito feliz. Mas as outras vitórias anteriores, né, que antecederam aí, a gente não tava muito contente, né? E com razão, a gente tinha razão. Mas é isso, galera. Você que assistiu, mais uma vez, deixa o like, comentário, se gostou do vídeo, né? Dá essa moral pra gente e deixa sua opinião também. Gostou do jogo contra o Náutico? Eu gosto muito de ver o Rubens, a Fabíola Nakamura falando aí o que eles acharam das partidas, o Caião também, que também muitas vezes também tá aqui assistindo, deixa seu comentário. O que vocês acharam dessas partidas? Vocês veem com bons olhos? É aquela famosa expressão, a luz no fim do túnel, que a gente pode ver desse São Bernardo. Fico puto que a gente ganhou também e o Catalá tem mais moral pra ficar nesse clube. Mas se ele perdesse, ele ia sair também. Se perdesse hoje, perdesse domingo, aliás, sábado, né? E perdesse contra o Goiás aí, ele ia sair? Não sei, né? Então, eu tava, não confesso, tava num sentimento que queria que perdesse. Pra ver se derrubava logo esse técnico, porque acho que pra mim o problema a doença do São Bernardo atualmente era o Catalá. Como uma doença mesmo. Mas, se ele vai ficar lá alojado, pelo menos que o time mostrou um bom segundo tempo, uma partida inteligente, pode ser uma esperança aí, que a gente faça um bom campeonato. Pô, a gente tá em nono, classificação aí, nono lugar, nono colocado, bom demais, pô. É o que a gente quer, é o que eu quero, tá lindo, né? Mas vamos lá, vamos pra mais um jogo aí, jogo a jogo, próximo domingo contra o Goiás, vá ao Primeirão. Eu sei que o time, né, o segundo tempo foi bom, mas eu sei que o primeiro não foi contra o Náutico, muitas partidas ruins, em casa principalmente, o ingresso não é convidativo, a estrutura não é convidativa, mas vá pelo São Bernardo Futebol Clube, eu sempre digo isso, vá pelo São Bernardo, sabe? É a causa maior de tudo, de nós estarmos aqui reunidos e tudo mais, tá bom? Então, mais uma vez agradeço você que ficou com resenha. Eu passei aquele tempo, me empolguei, falei pra caramba, eu já vi pelo tempo aqui, mas paciência, faz parte, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. Dessa vez foi mais, mas pelo menos a gente pôde falar aqui de um programa em que o São Bernardo ganhou, e ganhou bem, humilhou o Náutico nos aflitos. Pô, a gente se vingou da Copa do Brasil de 2023,
Apesar que aquela Copa do Brasil 2023 a gente meio que se vingou eliminando eles na Série C, né? Mesmo que a gente não tenha subido, a gente evitou que eles fossem pro quadrangular, né? Pra segunda fase. Mas de certa forma vingou. A gente precisava vencer o Náutico. A gente tava com essa. A gente não tinha vencido eles até então. E a gente continuou sem perder nos aflitos, né? Então, maravilha. Mas é isso, galera. Obrigadão pra vocês. Bom resto de semana aí, boa semana. Bom final de feriado pra vocês. E domingão, o Bernô contra o Goiás. Tigre aí pra cima aí do Alviverde aí goiano. E segunda-feira ou terça, provavelmente segunda, a gente tá de volta aqui pra falar desse jogo contra o Goiás. E muito mais sobre a Série B. Eu não quis falar nesse programa aqui, acabei falando dos dois jogos. Mas semana que vem, com um jogo só, a gente tem um pouco mais de tempo pra falar da classificação, falar dos times, a gente fazer passando 6 rodadas, né? A gente dá ali um balanço de o que a gente tá achando desses times, dos adversários, de quem até agora tem se mostrado aí candidato a subir e também a quem vai lutar pra cair, tá bom? Um beijão a todos, fique com Deus, vai Bernô e vamos que vamos. Valeu!